irmãos, hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Cantamos agora a Nova Jerusalém, né? Que nós vamos entrar. Irmãos, quem lembra aqui, né? Acho que foi logo quando eu cheguei aqui na igreja, né? E nós começamos a cantar esse louvor aqui. E aí nós fizemos uma encenação, né? A Iana tá aqui ou tá lá em cima? Tá lá em cima, né? A Iana se vestiu de noiva, nós cantamos esse louvor, tinha todo aqui um negócio aqui programado, armado, e a Iana entrou pelo corredor aqui, né? De noiva, vestido de noiva, representando a igreja de Cristo, e nós cantando, e nós descendo o rei no rock, né, irmãos? Porque o negócio bom é rock, glória a Deus. E nós cantando, nossa, foi um momento muito bom, não foi, pastor? Lembrou, não foi, pastor? Foi, não foi? Traga à memória aquilo que me dá esperança, glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre a volta do nosso Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu acho que eu nunca trouxe uma ministração, eu nunca trouxe um sermão falando exatamente da volta de Cristo Jesus. É claro que quando nós estamos pregando, a gente fala assim, né, do nascimento de Cristo Jesus, crucificação, volta dele, mas eu nunca preguei sobre Mateus capítulo 24, que é um capítulo profético, é um capítulo escatológico, né, que vai falar sobre o final dos tempos, né, a consumação de todas as coisas. Eu nunca preguei sobre Mateus capítulo 24, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é a grande volta de Jesus Cristo. Agora, antes disso, irmãos, nós sabemos que teve essas coisas que marcaram a humanidade, né? Nascimento, crucificação e morte de Cristo Jesus. Mas teve alguns acontecimentos durante a humanidade, né? Ao longo de toda a existência da humanidade, que marcaram o mundo e são muito importantes para os dias de hoje. E eu separei dois aspectos aqui para a gente poder entender um pouco sobre essa questão de coisas importantes que marcam a humanidade, né? Uma delas foi o descobrimento, né? O uso da eletricidade. Né? Teve um abençoado, graças a Deus, que ele descobriu a eletricidade e hoje a gente faz o uso disso. Isso marcou a humanidade, né? Se você pegar os mais antigos, né? Por exemplo, o pastor Henrique já contou alguns testemunhos, algumas coisas de quando ele era criança, que lá onde ele morava não existia eletricidade e eles usavam lamparina, não é isso, pastor? E como era difícil, né, pastor? Pô, lamparina, não tinha energia, fazer as coisas não tinha energia, mas depois que isso foi descoberto e nós estamos fazendo uso da eletricidade, ela se tornou algo imprescindível nas nossas vidas. Vocês lembram daquele tempo que estava tendo o tal dos apagão no Brasil? Caía a energia, o povo ficava desesperado. Quem tinha comércio perdia as coisas, a energia não voltava, as pessoas precisavam trabalhar, as pessoas precisavam produzir. Então, essa questão da eletricidade marcou a humanidade. E hoje a gente faz uso dela. A gente não vive sem a eletricidade. Uma outra coisa que foi inventado, que marcou também a história da humanidade, é a tal da internet. Nossa, irmãos, como que nós estamos dependentes dessa internet? Vocês lembram uma vez aí que acho que o WhatsApp saiu do ar, ou uma ou duas vezes, que tinha uma ação judicial, alguma coisa? Você ia mandar mensagem para os outros, não conseguia, o pessoal não conseguia se comunicar. Era um negócio estranho, né? Você ficava incomunicável. Nossa, isso porque a gente só usa para se comunicar. E aquelas pessoas que estão trabalhando com WhatsApp? Tem pessoas que estão comprando, vendendo, negociando com WhatsApp, com redes sociais, com internet. Isso marcou a humanidade e as pessoas fazem uso disso e para ficar sem isso é muito difícil mesmo. Hoje a gente usa a internet para tudo. Antigamente, nas nossas casas, a gente tinha duas contas fixas, que era a conta de luz e a conta de água, certo? Você não pagava a conta de luz, a Eletropaulo vinha lá e cortava, que não é mais a Eletropaulo, agora é Enel, né? Você não pagava também a conta de água, a Sabesp vinha e cortava. Agora nós temos 3 contas fixas: a luz, a água e a internet. Às vezes é melhor ficar sem água do que ficar sem internet. Irmão, porque 2, 3 dias sem tomar banho não pega nada, né, irmão? Agora 2, 3 dias sem internet, sem Wi-Fi em casa, né? Quando uma pessoa chega na sua casa, a primeira coisa que ela pergunta é: ô, irmão, tem Wi-Fi aí, né? Passa a internet aqui, passa aqui a senha da internet para mim, né? Então, esses dois acontecimentos, eles marcaram a humanidade, mas tem diversos outros assuntos, outros aspectos para a gente falar sobre isso que marca a humanidade. Mas, irmãos, esses 3 acontecimentos na vida de Jesus Cristo supera tudo isso. É o grande marco da humanidade. Primeiro, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Cristo Jesus marcou a humanidade, né? Havia promessa sobre isso.
o próprio Deus, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que é Espírito, agora ele se torna carne e ele nasce e habita entre nós. E isso é maravilhoso. Você não vai encontrar isso em religião nenhuma, em lugar nenhum. O próprio Deus que quer se relacionar com as pessoas, e ele vem na forma de um bebê. Porque, irmãos, quem que não gosta de um bebê? Bebê é a coisa mais linda do mundo. Você vê um bebezinho, a primeira coisa que você quer fazer é pegar no colo, quer abraçar, quer beijar. Jesus Cristo escolheu a forma de vir ao mundo bebê, porque ele queria ser amado e não queria ser temido. Ele queria ser amado e não temido. Então o nosso Deus não é para ter medo, mas é para ter amor e carinho, porque ele quer ser amado e ele quer relacionamento. Então o nascimento de Cristo Jesus marcou a história da humanidade, assim como a sua morte na cruz, a sua morte redentora, expiatória na cruz do Calvário também marcou a humanidade. Você pode ver que o calendário ele é antes e depois de Cristo Jesus. Marcou tudo. Marcou tudo. Até quem não crê já ouviu falar de Cristo Jesus, o sacrifício dele. As outras religiões, apesar de ter entendimentos diferentes dessa morte e esse sacrifício de Cristo Jesus, mas também menciona a Cristo Jesus, de tamanha importância que é a crucificação de Cristo Jesus e a morte dele. Só que Cristo Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e é assunto aos céus. E ele diz que um dia voltaria. Se você pega de Gênesis a Apocalipse, tem muitas passagens falando sobre a volta de Cristo Jesus. Só que, irmãos, parece que nos dias de hoje, ninguém fala muito sobre a volta de Cristo Jesus. As pessoas estão atentas a outras coisas, as pessoas estão atentas a outros acontecimentos que julgam ser mais importantes do que a volta de Cristo Jesus. Mas lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, lembra quando o homem peca e o Senhor passa uma repreensão para cada um, passa para o homem, passa para a mulher e passa para a serpente? Ele diz que viria um da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente picaria o seu calcanhar. Ele está falando de Cristo Jesus que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então lá desde Gênesis já está falando sobre a volta de Cristo Jesus para quebrar as hostes do diabo, as hostes do inimigo. E aí, irmão, quando Cristo Jesus ele é crucificado, ele ressuscita, apareceu para algumas pessoas, ele é assunto aos céus. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Está falando de Cristo Jesus quando foi assunto ao céu. Estando com os olhos fitos nos céus, as pessoas estavam todas olhando para o céu, enquanto ele subia. Eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, e os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu o viste ir. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá da mesma forma. Então não fiquem olhando, saem e preguem o evangelho. Só que aí, irmãos, esses 2 homens falaram da vinda de Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus disse, eu vou preparar um lugar, vou preparar uma morada para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, e um dia eu virei e buscarei vocês. Cristo Jesus disse isso. Só que, irmãos, ele disse: vou e volto. E depois que ele disse isso, só se passaram 2022 anos. Jesus disse: eu vou, mas volto. E aí se passaram 2022 anos. Muito tempo para nós humanos. Para Deus não. Que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. A mente de Deus é muito mais rápida, infinitamente mais rápida que nós, o nosso entendimento. Mas para nós demorou muito tempo. E ele ainda não voltou, não sabemos quando ele vai voltar. Se vai demorar mais 100, 200, 500, 1000 anos, não sei. Mas o fato é que esse período longo de espera de Jesus Cristo, os nossos avós falavam de Jesus Cristo, Jesus vai voltar. Os nossos pais falavam, Jesus vai voltar. E nós agora estamos falando, Jesus vai voltar. Mas se passaram 2000 anos. Essa espera, esse tempo, traz para o povo um comodismo. Fala: puxa, eu acho que não é bem assim. Ele falou, mas não sei, acho que vai demorar muito, ou não vai voltar.
eu não sei o que vai acontecer, mas irmãos, o fato é, Jesus Cristo um dia vai voltar. Queria que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 19. Os meninos quiserem projetar aqui comigo, vai lá, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com sua justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos um exército, que há nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com elas nações. E elas regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é a visão que Deus deu para João na ilha de Patmos. Ele viu esse acontecimento, o Senhor mostrou para ele esse acontecimento. Irmãos, ao longo da caminhada de Cristo Jesus aqui na terra, ele mesmo falou muito sobre a sua vinda, ele mesmo falou muito sobre a sua volta. E dos meios que ele falou sobre isso são sobre as parábolas. Nós estudamos aqui, mas Jesus falou muito sobre a volta dele pelas parábolas. Quem lembra aqui da parábola das 10 virgens? Lembra? Que tinha as bodas, tinha o noivo, tinha as 10 virgens, né? Elas foram para lá para ficar esperando o noivo, mas a palavra de Deus diz que algumas eram prudentes e algumas eram insensatas. Estavam ali aguardando, né? Elas tinham que ter azeite na sua lamparina para poder entrar nas bodas. E diz a palavra do Senhor, diz que o noivo veio de repente. Já tinha passado muito tempo, o noivo veio de repente. E quando ele veio, algumas estavam sem azeite e a lamparina estava apagada. E elas tiveram que pedir para as outras. Elas falaram: nós não podemos dar para você, porque se a gente der para você, nós vamos ficar sem. Saiam e vão comprar e voltem. Mas quando elas saíram e foram comprar, quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E o Senhor disse: já se fechou a porta. Então, algumas foram prudentes e algumas foram insensatas. Jesus falando sobre a vinda dele. Essa parábola, ela vai falar sobre vigilância. Nós não sabemos quando é que Cristo vai voltar, por isso nós temos que estar vigilante o tempo todo. A hora nós não sabemos, nem Jesus Cristo sabe, somente o Pai sabe a hora que Ele vai voltar. Por isso que essa parábola fala sobre vigilância. Nós temos que estar atentos e vigilantes o tempo todo, porque essa hora pode acontecer a qualquer momento, e você pode ser pego desprevenido, sem o azeite na lamparina e ficar para a próxima. Então nós temos que ter vigilância. Essa parábola fala sobre vigilância. E a parábola do dono da vinha? Nossa, essa parábola que é maravilhosa e causa um monte de confusão entre as pessoas, né? Mas diz que assim, tinha um rapaz que era o dono da vinha, ele era o agricultor, ele era o empresário, e ele queria arrendar pessoas para poder trabalhar para ele, ele queria pagar pessoas para poder trabalhar para ele. Ele sai pelas ruas, lá na primeira hora do dia, cedinho, 7 horas da manhã. Aí ele vai lá, encontra algumas pessoas e fala: meu, você quer trabalhar para mim? Quero, tá bom, então eu te pago R$10 para você trabalhar o dia para mim. O pessoal fala: beleza, aceitamos, vamos trabalhar. Foram trabalhar. Ele saindo depois de algumas horas mais tarde, ele encontrou algumas pessoas no meio do caminho. Falou: meu, vocês estão aí, vocês não estão fazendo nada, vocês não querem trabalhar para mim? Ele falou: não, nós queremos sim. Ah, então vai lá trabalhar. Já tinha passado algumas horas, ele foi lá para lá trabalhar. Ele encontrou depois outras pessoas ao meio-dia, e depois ele disse que no final da tarde, quase acabando o turno de trabalho, ele encontra umas pessoas e fala: meu, vocês não viram que tinha vaga para trabalhar? Ah, não vimos, ninguém nos convidou, ninguém nos chamou. Ele falou: mas vocês querem trabalhar ainda? Queremos. Ah, então pode ir lá. Aí foram trabalhar, já faltando tipo 2 horas para encerrar o turno. Beleza, acabou o turno de trabalho, esse dono da vinha pede para um empregado chamar as pessoas para poder receber o seu pagamento. Primeiro ele ia pagar os últimos e depois os primeiros. Começou dos últimos. Então aquele cara que trabalhou só 2 horas foi lá, o cara foi lá e acertou com ele R$10. E beleza. Os primeiros ficaram olhando e falaram assim: puxa, se esse cara só trabalhou 2 horas e ele ganhou R$10,
nós que trabalhamos o dia inteiro, nós vamos ganhar uns 100. Ficaram naquela expectativa. E o homem foi pagando. Pá. Quando chegou nos primeiros, ele toma R$10. O cara falou, aí não é justo. Os outros que trabalharam 2 horas ganharam R$10. E nós trabalhamos o dia inteiro, nós também ganhamos R$10? Aí o dono da vinha olhou para ele e falou assim, mas espera aí, quanto é que eu combinei de pagar para você? R$10. Então não fui justo? Nós combinamos 10, eu te paguei 10, não te enganei em absolutamente nada. Pega o seu dinheiro e pedala. O que a palavra quer? O que a palavra quer dizer, irmãos? A salvação é pela graça e não pelas nossas qualidades. Então, os últimos serão os primeiros. Irmãos, a gente às vezes fica achando que a gente é melhor do que outras pessoas. A própria palavra de Deus fala assim, tem pessoas aí que nem entram no céu e nem deixam os outros entrar, fica atrapalhando a vida dos outros, são os religiosos, que ficam se achando que são mais santos, que não sei o quê, Eu costumo dizer, irmãos, que quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ter cada surpresa. Nós vamos olhar lá e falar, mano, você está aqui, velho? Nunca imaginei que você ia estar aqui. Nunca. E aquele que você achava que ia estar, você fala, mano, aquele cara não está, velho. Porque não é pela qualidade, irmãos. Não é pelas suas obras, é pelo favor dele, a graça, a misericórdia dele. Qualquer um pode ser salvo. Qualquer um pode ser salvo, mediante arrependimento e o sacrifício de Cristo Jesus. Então não é porque você vem para a igreja que você vai esperar no final do dia R$100, não, irmão. Não, Senhor, eu não via que eu ia lá terça-feira, lá na casa da irmã Sandra. Todas as quartas-feiras, Senhor, eu estava na oração. Senhor, e quando eu fui fazer a oferta, o Senhor não via quanto tinha lá dentro do envelopinho lá, Senhor? Os irmãos não sabiam, mas o Senhor sabia quanto tinha lá. Não quer dizer absolutamente nada, irmãos. É coração. É coração. É vida transformada. É encontro com Cristo. É verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Então essa parábola, o pessoal fica muito em choque com ela. Mas ela diz que a salvação é pela graça e não é por nossos méritos. Aí tem a parábola da figueira, certo? A parábola da figueira, Mateus, Marcos, vamos lá, ler bem rapidinho. Essa aqui é a mais curtinha, acho que dá pra gente ler. As outras eram muito grandes. Marcos capítulo 13, versículo 28. É bom a gente ler, às vezes eu só fico falando. 13 e 28. Isso. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se tornar tenro, olha lá. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo já se tornar tenro e brotarem folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Então ele está dizendo sobre a parábola da figueira que quando ela tiver com folhas, quando ela tiver com flores, é porque o verão está chegando, a vinda do Senhor está chegando. Essa parábola fala sobre sinais. Essa parábola fala sobre sinais. Irmãos, eu morava num apartamento, num condomínio, e na frente do meu apartamento tinha uma árvore. E eu ficava sempre olhando aquela árvore. Eu sempre saía na varanda e ficava olhando naquela árvore. Quando era outono e inverno, aquela árvore estava sequinha. Só tinha os galhos. Ela estava viva, mas só tinha os galhos. Aí quando chegava na primavera, ela começava a florescer. Aí depois chegava o verão, ela também ficava bem florida, bem bonita. Aí depois começava a murchar e a perder de novo. Então assim, tem as estações do ano, tem esses sinais que nos apontam para algumas coisas. E é exatamente o que nós vamos falar hoje sobre aqui. Sobre sinais, diga sinais da volta de Cristo Jesus. Agora nós vamos lá para Mateus 24 de novo. Vamos lá, Mateus 24. Para economizar, nós vamos ler no versículo 3 aí, para a gente já se adiantar. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que sinal que haverá da tua vinda do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão os odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, aqui que o pastor falou, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, eu vou falar de alguns sinais que ele mencionou, não são todos, porque são muitos sinais, mas eu vou falar de alguns sinais que vão apontar para a volta de Cristo Jesus, e aí vocês vão fazer uma análise, nós vamos fazer essa análise junto, e nós vamos ver se esses sinais hoje estão acontecendo, se sim ou se não. Primeira coisa, calma, ninguém vos engane. Vocês lembram do estudo lá em Efésios, que diz em Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz assim, ó, para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o ventre de doutrina, pelo engano dos homens que astúcia o engano fraudulosamente. Vocês não sejam meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Perceba, irmãos, não é vento de heresia, é vento de doutrina. Ele está dizendo assim, vocês têm que ser conhecedores da palavra. Vocês têm que saber o que está escrito, saber entender, saber interpretar, para que ninguém vos engane e vocês não sejam levados por ventos de doutrina. Irmãos, tem muitas pessoas indo para lá e para cá, ó, porque não conhece a palavra, porque não lê, porque não ora. Aí uma pessoa chega e fala, não, é porque tem que fazer assim. Aí a pessoa vai lá e faz. Não, é porque agora tem que fazer assado. Aí a pessoa vai lá e faz. Não, agora é por aqui. E a pessoa vai lá e faz. Outro dia eu estava dando uma carona para uma pessoa meio conhecida da minha família, e aí ela estava falando, Davi, você trabalha com o quê? Eu falei, no momento eu estou desempregado, estou fazendo só aplicativo, né? Mas eu estou em busca de trabalho. Ela falou, não, faz o seguinte, vai segunda-feira lá no congresso da minha igreja. Eu falei, mas como assim congresso da sua igreja? É, porque na segunda-feira lá, vai muita gente que não é da igreja. Eu falei, vai para buscar o milagre, né? Ah, mas não tem problema você buscar o milagre. É como você tomar um remédio. Você está precisando do remédio, você toma o remédio. Eu falei, tá bom, e depois que o remédio acabar? E se você ficar doente de novo? Aí você volta para tomar o remédio. São pessoas que são levadas por vento de doutrina. Ela diz assim, ó, vá naquela igreja, que lá na igreja você vai ter o emprego. Aí as pessoas, opa, emprego. Estou aqui. Ah, não, agora não, nessa igreja aqui não. Vá naquela igreja lá, que naquela igreja lá tem vitória. Oh, vitória? Vitória, você vai para a igreja da vitória. E aí você fica sendo levado por vento de doutrina. E você nunca entende a palavra do Senhor. Então ele está dizendo assim, vocês não podem ser meninos inconstantes. Vocês têm que ser pessoas que conheçam a palavra do Senhor. Irmãos, isso está acontecendo ou não está acontecendo nos dias de hoje? Está acontecendo ou não está acontecendo nos dias de hoje? Aí ele diz assim, e vocês ouvirão falar, estou em Mateus 24, tá? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Irmãos, nunca foi tão fácil hoje ter informação. O falar, ele está dizendo sobre informação, sobre notícias. Antigamente, para você ler uma notícia, ter acesso a uma notícia, você tem que ir lá ligar a sua televisão, ou comprar um jornal na banca. Hoje em dia não, está aqui ó, na palma da mão, eu tiro no meu celular aqui o acesso. Todas as notícias do Brasil e do mundo. Pelo site de notícia, pelo YouTube, por plataformas de streaming, onde for, você consegue ter a notícia. Então ele está dizendo, quando vocês ouvirem falar, e toda hora a gente ouve falar. Toda hora a gente ouve falar. E a gente comenta uns com os outros, você ouviu falar lá? Ou você ouviu falar? Você ouviu falar? Você ouviu falar? Você está sabendo? Você ouviu falar? Você está sabendo? E ele está dizendo que a volta de Cristo é assim. Quando vocês ouvirem falar. Outro ponto importante. Guerras e rumores de guerras. Irmãos, a guerra mais atual que nós estamos tendo, presta atenção aqui em mim, ó, em nome de Jesus, presta atenção aqui em mim, ó. O que nós estamos falando hoje, nós estamos falando de guerra. A guerra mais atual que nós temos hoje é a invasão da Rússia com a Ucrânia. Essa guerra já está durando, já está indo se encaminhando para cerca de 30 dias. A Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Tem alguns motivos para isso. Tem alguns motivos. A Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética,
quem é mais antigo vai lembrar desse país, União Soviética, lembra? Tinha time de futebol, participava da Copa do Mundo e todas essas coisas. Depois eles se dividiram, cada um ficou independente, houve vários países se formando. A Ucrânia fazia parte da Rússia, virou independente. A Rússia não aceita essa independência, principalmente de algumas cidades. Algumas cidades, em especial da Ucrânia, a Rússia acha que é dela. E ela quer tomar esse território. Então a Rússia quer tomar essa cidade, certo? E tem um outro detalhe, há também uma organização não governamental que chama OTAN, que é a junção de alguns países para se defender de uma possível guerra mundial. Então, por exemplo, países que se sentem fracos se unem com outros países e fazem uma junção para que eles possam se defender se de repente um país muito grande decidir atacar um país muito menor. Então isso é a OTAN. Então a Ucrânia, ela se colocou querendo entrar para essa OTAN. E a Rússia achou, não pode entrar, porque senão vai ser uma ameaça para nós. Ele vai ficar junto com alguns países, e se a gente quiser atacar não vai dar certo. Vai virar uma guerra mundial, porque agora tem muitos países junto com a Ucrânia. Vamos atacar antes disso. Então a Rússia invadiu a Ucrânia. Irmãos, a situação lá está terrível. Eles estão bombardeando escolas, eles estão bombardeando hospitais. O presidente Zelensky essa semana falou que já morreu cerca de 10 mil soldados ucranianos. 10 mil soldados ucranianos. Fora o número de mortes de soldados russos. E fora o número de mortos civis. Algumas cidades, Mariupol, Kiev, elas estão totalmente devastadas, estão totalmente destruídas. Morreu tanta gente lá, os corpos eram pelos caminhos, eram pelas ruas. As pessoas andavam e os corpos estavam ali, de civis, de militares. Não tinha mais nem onde enterrar, eles estavam abrindo valas grandes e enterrando as pessoas em grupo. Pegava e jogava. Não tem mais como fazer velório, não tem mais como localizar a família. O país está totalmente sitiado. Eles desligaram a internet para que não tenha GPS, porque os russos aí não conseguem navegar pelas ruas, porque eles não conseguem, aí fica sem GPS, não tem internet, estão incomunicáveis, a situação está terrível. Deixaram sair mulheres e crianças do país, homens estão proibidos de sair do país, porque vão se alistar para poder ficarem no combate para a guerra, somente homens acima de 60 anos que estão liberados para poder sair, isso quando consegue sair. Então, além dos feridos, além dos mortos, há uma ruptura da família. As mulheres estão indo com as crianças, sabe-se lá para onde, e os maridos e esposas estão ficando. Então a situação está terrível lá na Rússia e na Ucrânia. O sofrimento é muito grande, é terrível. Essas coisas estão acontecendo no dia de hoje. Uma outra guerra que a gente tem, que é um pouco mais representativa e que a gente conhece mais de perto, é essa briga entre Estados Unidos e os países lá, Afeganistão e Iraque do Oriente Médio. Tudo mais ou menos começou com aquele atentado nas Torres Gêmeas de World Trade Center, né? Liderado pelo Osama Bin Laden. Naquele ataque nas Torres Gêmeas de World Trade Center, morreu quase 3 mil pessoas. Naquele dia, naquele ataque, morreu quase 3 mil pessoas naquele ataque. Aí os Estados Unidos decidiu revidar, falou, não, nós vamos prender e vamos matar Osama Bin Laden. Aí os Estados Unidos fazem uma ocupação no Iraque e uma ocupação no Afeganistão. Os Estados Unidos ficou cerca de 20 anos ocupando esses dois países. E agora eles saíram de lá, foi quando agora, como que é lá o nome dos extremistas islâmicos lá? Talibã. O Talibã tomou o poder lá, governamental e militar do país. Mas nesses 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, as pessoas falam, tem uma estatística que fala que morreu cerca de 900 mil pessoas nessa ocupação. 3 mil lá em World Trade Center, mais 900 mil pessoas foram mortas nessa guerra, nessa ocupação dos Estados Unidos. Acabou com o país. O país está destruído. Economicamente, não tem trabalho, as pessoas estão abaixo da linha da miséria. Lá no Afeganistão, pastor, saiu uma recente notícia que as pessoas não têm trabalho lá, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão vendendo o seu rim.
não tem trabalho, a única fonte de renda é vender o rim. Como muitas pessoas estão precisando, como no caso do pastor Henrique, que ele precisava de um transplante, tem pessoas vendendo um rim. Eles vendem um rim cerca de 16 mil reais, falando da nossa moeda. Na moeda deles lá é milhões, que ela é muito desvalorizada. Aí apareceu lá um rapaz que doou o seu rim, que vendeu o seu rim, e ele ganhou 16 mil reais lá. Ele falou que deu para ele comer alguma coisa lá, dar uma entrada numa casa lá. A situação está terrível. Então isso é o que acontece com a guerra. Isso é o que acontece com uma guerra. Devasta o país, acaba com o país, destrói o país e há muita gente morta. Inocente e não inocente. Muita gente morta. E isso tem acontecido. Guerras e rumores de guerra. Aí você fala assim, Davi, mas você está falando do Oriente Médio, cara. Isso é longe demais de nós. Nós moramos no Brasil não tem guerra. Nós não temos nada a ver com isso. Irmãos, no ano de 2021, só em homicídio, morreu 41 mil pessoas no Brasil. Só em homicídio, no ano de 2021, morreu 41 mil pessoas. Se você multiplicar 41 vezes 20, que é os 20 anos de ocupação lá nos Estados Unidos, dá 820 mil pessoas. O mesmo número que matou lá. O Brasil mata a mesma coisa sem guerra. O Brasil mata a mesma coisa sem guerra. Liga os canais de televisão que você vai ver. Assassinato toda hora. Assassinato toda hora. Eu vi um videozinho curto desses do YouTube, um videozinho que lá na descrição estava escrito assim: a gente grávida manda 3 para a vala. Aparentemente ela reagiu a um assalto, né? Era uma policial, ela matou 3. O batalhão estava lá na porta do hospital recebendo ela. Os caras estavam marchando, os caras estavam cantando e estava escrito lá: mandou 3 para a vala. Não estou aqui a favor nem de um nem de outro, nem fazendo nada, mas estou dizendo para vocês como está banal a morte no nosso país. Mata-se demais, morre-se demais. É terrível, é terrível. Essa é a nossa situação. Guerras e rumores de guerras. E aí, só que ele vai dizer, né? Ele vai dizer nação contra nação e reino contra reino no versículo 7. Estão lá em Mateus 24, se você quiser dar uma olhada. Nós ainda estamos falando sobre os sinais da volta de Cristo. E ele fala sobre nação contra nação, reino contra reino. Você vê isso a todo tempo. Nação que se opõe a uma, não concorda com isso. A lei aqui é outra, a moeda aqui é outra. Investimento, eu não vendo petróleo, eu vou segurar o petróleo, não faço a exportação. É isso, nação contra nação e reino contra reino. E aí, só que Jesus vai dizer assim, quando vocês verem todas essas coisas, calma. É o princípio das dores. Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, é o princípio das dores, é só o início. Irmão, se isso é o início, você imagina o final, cara. Se isso é o início, vocês imaginem o final. Em algumas outras passagens, o apóstolo Paulo vai falar sobre as dores de parto, a volta de Cristo Jesus. Esses sinais, ele vai falar sobre dores de parto. Só a mulher aqui sabe como que é dor de parto. É terrível. Quando começa, ela começa bem fraquinha, com espaço de tempo longo. Então dá uma pontadinha agora, e uma pontadinha daqui 3 horas, 4 horas. Só que ela vai diminuindo o espaço de tempo, e vai intensificando as dores. Nós estamos com a Bia aqui, já ela vai ter as dores de parto dela, ela está se preparando, ela está se segurando na cadeira, né? Então, irmãos, vai diminuindo o espaço de tempo e vai se intensificando as dores. A mulherada sabe como que é dores de parto. Irmãos, só se compara as dores de parto à febre masculina. É tão igual quanto as dores de parto, irmão. Você já viu um homem com febre, não? O homem com febre, ele pede a mãe, ele pede a esposa, ele pede os filhos. Tem que socorrer, irmão. É tão duro quanto as dores de parto. É brincadeira, irmãos, não tem, né? O homem é mole mesmo, né? O homem é terrível. Mas isso é dores de parto. Então, quando essas coisas vão acontecendo, ele está falando sobre dores de parto. O que acontece? Você ouvia falar antigamente de uma catástrofe, sei lá, há 50 anos.
Aí depois de 50 anos tinha outra. Só que não, isso está se diminuindo. Era a cada 50, agora está sendo a cada 40, a cada 30, a cada 20, a cada 10. É só você ver o tanto de catástrofe que tem no nosso país. Uma hora é Brumadinho, uma hora é Recife, uma hora é alagamento no Rio, Petrópolis morreu, acabou, desmoronou, encheu tudo. É isso. Está se diminuindo o espaço de tempo e está se aumentando, se intensificando essas coisas. Então isso é dores de parto, isso é o princípio das dores. E aí ele diz lá no versículo 12: e o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriará ou se esfriaria. O amor de muitos. Aí eu estava analisando esses dias, né? Você liga a sua televisão lá, aí tá lá, você coloca lá no canal, tá passando sobre a guerra lá na Rússia, lá na Ucrânia. Mata, morre, o país está devastado, aí você está ali melancólico, você está ali meio triste e tal, você fica pensativo. Ah, mas fala, não quero mais assistir isso aqui não. Aí você pega o seu controle e, puf, muda para Champions League. Fala, meu, lógico, Real Madrid e Liverpool, vou assistir. E a guerra? Irmão, você muda na hora. Você está entendendo? O amor está se esfriando, mas segura a guerra, põe o Real Madrid e Liverpool. Ou eu pego e coloco na minha série favorita. 17 temporadas, 2.000 horas acompanhando a série. Qual o problema? Ela vai falar sobre traição, ela vai exaltar a sexualidade, ela vai falar sobre palavrão, mas são 17 temporadas, né, irmão? Tá na moda, tá todo mundo assistindo, vamos assistir. E a guerra? Não sei. Irmãos, olha como nós estamos ficando maluco, velho. Maluco, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido. Você sai da guerra, onde as pessoas estão sofrendo, e você põe na Champions League. Olha só, cara, a situação que nós estamos se encontrando. E você pode escolher muitas outras coisas se você quiser se divertir. Está lá nas plataformas. Você pode ir lá e assistir o que você quiser. Escolher o que você quiser. E deixa que o povo lá se mate. E deixa que o povo lá se vire por essas coisas. O amor de muitos se esfriaria. Ninguém mais hoje se importa com o próximo. Os discípulos procuraram Jesus e disseram assim: Jesus, quais seriam os maiores mandamentos? Jesus disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo com a ti mesmo. Irmão, nós nem mal olhamos na cara do próximo, quanto mais amar. Eu vi uma cena essa semana que eu falei: nossa, é isso aí, o amor esfriou, acabou. Peguei 2 mulheres, era para levar para a rodoviária do Tietê, só que antes elas iam levar uma cachorra para a casa da mãe delas. Aí o motorista: nós vamos levar a cachorra para casa da minha mãe. Não, beleza, tá bom, vamos lá. Aí vai no carro: vai para casa da vovó. Eu lembrei do pastor aqui na peça de teatro. Abacuque! Abacuque! Lembra o cachorrinho que chamava Abacuque? Aí a pessoa lá: você vai para casa da vovó, mas é só uma semana, né? Você vai ficar com saudade de mim? E não sei o quê. E beija a cachorra, e vai para casa da vovó, e vai para casa da vovó, e não sei o quê, e todo aquele chamego todo. Aí beleza, para na casa da vovó, que é a avó do cachorro. A mulher pega o cachorro, sai correndo: mãe, não sei o quê, pega a cachorra. Mas não deu 30 segundos dentro da casa da mãe, ela jogou a cachorra lá e falou: mãe, tô atrasado, que eu vou ter que pegar o ônibus, bateu o portão, entrou para dentro do carro, soltou 2 palavrão: é porque a minha mãe é pi, e não levanta pi, não sei o que, folgada, não sei o que lá e tal. Eu falei: caramba, a cachorra está sendo tratada com amor e carinho, e a mãe aos palavrões. É porque a minha mãe não sei o que, minha mãe não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu. E a amiga que estava do lado? Super bem tratada. Amiga, vamos comer a carne, vamos fazer churrasco. Amiga. E a mãe, velho? Inversão de valores, irmãos. Inversão de valores. Agora o ser humano é pai e avó de cachorro, velho. Irmãos, eu não tenho nada contra pet, de jeito nenhum. Gosto do cachorrinho, do gatinho, tudo, não tem problema nenhum. Mas gente é gente, cachorro é cachorro, né? Nós não somos pai de cachorro, nem mães de cachorro, né? Nós não amamos mais pets do que pessoas. Nós não amamos mais animais
do que pessoas. Se você estiver fazendo isso, você está totalmente equivocado. Nós amamos mais pessoas e vida de pessoas. Então isso, irmãos, são sinais da volta de Cristo Jesus, né? Calma, né? Guerras, rumores de guerras, o amor de muitos se esfriaria. Isso são sinais da volta de Cristo Jesus. Agora, também tem uma característica das pessoas que seriam na volta de Cristo Jesus. E aí eu queria mudar um pouco com vocês. Vamos para Lucas 17. Também capítulo profético, escatológico. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, será assim também. Diga, dias de Noé. Nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Diga, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem haver de se manifestar. Irmãos, primeiro eu vou pegar aqui uma característica das pessoas que são pessoas da volta de Cristo Jesus. Então, eles comiam e bebiam. Lá na época lá de Noé, ele está dizendo assim, ó, na época de Noé, quando veio o dilúvio, eles comiam e bebiam. Comer e beber é pecado, irmãos? Não, né? A não ser que seja lá a glutonaria, aquela pessoa que come, né, desenfreadamente é pecado. Mas não, comer e beber é coisa natural do ser humano, né? E na verdade você precisa disso para sobrevivência. Mas quando ele fala comer e beber, ele não está falando exatamente da comida disso daí. Mas ele está dizendo, sabe do quê? Do seu próprio ventre. As pessoas do dia de Noé, elas se preocupavam somente com o seu próprio ventre. Elas se preocupavam somente com o seu próprio umbigo. Isso são pessoas hedonistas. Pessoas que só pensam em si próprias. Então naquela época de Noé, as pessoas comiam e bebiam. Só se preocupavam com a sua própria barriga, com o seu próprio ventre. Era só isso que importava para elas. São características de pessoas hedonitas, que só pensam nelas mesmas. Pessoas exclusivistas, que só pensam nelas mesmas. E aí, irmãos, olha só, tem um filósofo chamado Pitágoras que ele vai dizer que o homem, ele é a medida e a estatura dele mesmo. Ele não precisa do coletivo, ele não precisa do próximo, o que ele precisa é dele mesmo. Ele vive das suas próprias experiências e ele é a medida e a estatura dele mesmo. E ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, e ele não deve nada para ninguém. Isso é Pitágoras falando. Ele enfatiza o individualismo da pessoa, quando na verdade isso é contra o evangelho, porque o evangelho ele não enfatiza o indivíduo, mas ele enfatiza o coletivo, a família. O nosso Deus é um Deus de comunidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são três em um, é um Deus de comunidade, e ele está procurando uma família. Ele disse que onde tiverem 2 ou 3, ele estaria junto, e não quando estiverem um, você não é nada, mas quando você está em 2 ou 3, a presença dele está ali, e sim, nós somos um corpo, e nós somos uma família. Então, a característica das pessoas daquele tempo, eram pessoas que só pensavam em si. Será que nos dias de hoje, tem pessoas que só pensam em si? Que só estão preocupadas com seus belos prazeres, com seus planos, com seus objetivos, com os seus sonhos, e pouco se importa com a vida das pessoas? Nós estávamos falando aqui agora com a Mônica sobre a missionária Marilane. Abriu mão da sua própria vida, abriu mão de ter família, abriu mão de casar, abriu mão da sua família, da sua parentela, para servir a Cristo Jesus. Já andou por diversos países, agora está lá no Canadá, ensinando as pessoas, pregando o evangelho, traduzindo a Bíblia para idiomas que não têm a Bíblia. Por quê? Porque ela não pensa no seu próprio ventre, ela pensa no próximo. E assim temos que ser nas nossas vidas. Nós não podemos ficar só preocupados comigo, é para mim, é para o eu. Não, é o senso coletivo, para que todos... Irmãos, que sentido faria
nós temos o pastor aqui super abençoado, progredindo, ficando rico, e o resto da igreja tudo lá na miséria. Não faz sentido isso. Temos que todos se desenvolver junto, no mesmo sentido, no mesmo aspecto. Entendendo? Então nós temos que estar preocupados com o outro. Se está bem para mim, vai ter que ficar bem para o irmão também. Eu tenho que acompanhar, tenho que dar uma palavra, eu tenho que orar, como o pastor falou, temos que ir atrás, temos que orar, temos que interceder, como a palavra de ontem, temos que nos colocar em intercessão pela vida das pessoas. Porque está bem comigo e aí o restante, o problema de cada um? Não é assim. Isso são características de pessoas que comem e bebem, certo? E aí, nos dias de Noé, ele diz que também tinham pessoas que casavam e davam-se em casamento. Casavam e davam-se em casamento. Irmãos, essa característica hedonista, são pessoas que só pensam em si, elas são pessoas que quebram alianças. Não são pessoas que mantêm alianças. Então, casar e dar-se em casamento, ele está falando, casa, separa. Casa, separa. Casa, separa. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. O percentual, as estatísticas estão falando que está subindo o índice de divórcio e está caindo o índice de casamento. As pessoas não querem mais casar. Lembra daquela pesquisa do Quinto Andar? O casamento está lá embaixo, é uma das últimas pretensões do ser humano. Ter filho ainda está na frente de casar, que também está errado, né? Que é filho antes do casamento. Certo? As pessoas querem primeiro comprar sua casa própria, estabelecer sua vida financeira, desenvolver sua vida profissional, e o casamento está lá embaixo. Então, as pessoas até querem casar, mas o que elas falam? Eu vou casar, e se não der certo, eu separo. E aí eu caso com um, caso com outro, caso com um, caso com outro. Porque as pessoas hoje não pensam em fazer as pessoas felizes, elas pensam em ser felizes. Geralmente quando você vai atender casais, o pastor sabe muito bem disso, que já aconselhou muita gente, quando você tem um casal que está brigando, ele está à beira da separação, um deles olha para o pastor e fala assim, pastor, mas sabe o que acontece? Nosso casamento não está dando mais certo, e eu tenho o direito de ser? E eu tenho o direito de ser? Feliz. Está errado, irmãos. Nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Isso que é o casamento. E a mesma coisa do evangelho. O evangelho não promete felicidade para ninguém. O evangelho promete propósito. E a gente fica correndo atrás dessa felicidade. Aí a felicidade a gente julga que é ter dinheiro, quer ter saúde, quer ter um relacionamento. E a gente nunca é feliz, porque essas coisas não trazem felicidade. Não é o que a Bíblia está prometendo. A Bíblia está prometendo sobre propósito. Sobre um propósito. E aí você vê muita quebra de aliança. Então pessoas hedonitas quebram a aliança. Casa, casa de novo. Casa, casa de novo. E assim vai. Olhou para o cônjuge, não gostei de você, eu troco e vou para outro. Não é assim? Ficou mais, né? Por exemplo, você está com a mulher lá há 20, 30 anos, aí você olha para ela, você fala, você está com 50. Aí você fala, tem umas oportunidades ali, cara. Modelo mais novo. 20 anos, 20 aninho. 25, aí você troca de 50 por uma de 25? Acontece ou não acontece? Acontece, porque as pessoas estão buscando a sua própria felicidade, e não estão buscando em fazer a outra pessoa feliz. Então pessoas hedonitas quebram aliança. Quando você quebra aliança, tem um outro problema aqui também, que vem muito à tona, sabe o que é isso? A orfandade. Pessoas hedonitas que só pensam em si próprio, quebra aliança. Quebra aliança da separação. Separação da orfandade. Irmãos, para olhar ao nosso redor. Olha quantas crianças tem nas ruas. Olha quantas crianças tem nas ruas. Olha quantas crianças estão dentro dos orfanatos aguardando adoção. Porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou. Irmãos, o número é muito grande. É muito grande. Porque pessoas só estão pensando nelas mesmas. Querem tudo para elas, e elas abandonam até os seus próprios filhos. Casa com um, aí já tem filho, aí casa com outro, aí deixa para lá e põe para cá, não sei o que, não dá conta. Outro dia eu peguei uma senhora, ela cuidava de 2 filhos, de 2 netos autistas, que a filha separou, ela estava morando numa casa. Eu falei, mas por que ela não vem para morar com a senhora para cuidar dos filhos? Não, é porque ela tem 2 cachorros e está cuidando dos cachorros lá.
Mas como assim? Não, é porque eu não aceito cachorro na minha casa, então ela preferiu ficar cuidando dos cachorros. E os 2 filhos autistas estão com o vô e com a avó. Eu falei, meu Deus do céu. 2 senhores cuidando de 2 crianças autistas. O que eu tenho escutado de relato dentro dos carros, de homens que abandonam suas mulheres por conta de deficiência, meu, não está escrito. A maioria das mulheres que têm filhos deficientes, você pergunta do pai, fala, não aguentou, me abandonou, foi embora. Filhos autistas, deficientes, com síndromes, as mulheres ficam sozinhas, gera orfandade. E os que estão bens também, os que estão bons também. Pessoas que também têm a saúde normal, a pessoa fala, não quero, não está me fazendo feliz, não me está dando proveito nenhum, eu vou procurar minha felicidade para lá. E deixa os filhos sozinhos. Isso gera orfandade. O número de crianças nos abrigos é terrível, irmãos. Quando você vai ver o relato dessas crianças dentro dos abrigos, irmãos, é muito difícil você ouvir. Crianças que sofreram maus tratos, estão ali sem acompanhamento, estão ali esperando, na esperança que alguém possa adotar. Sabe que um pastor uma vez falou o seguinte, falou assim, nós temos inúmeras igrejas no país, mas irmãos, nós temos muitas igrejas, vai muitas igrejas mesmo. Só nessa rua aqui nós temos de 5 a 6 igrejas. Nessa rua, nós vamos contar o Parque Bispo, mas tem um monte. Nós vamos contar a cidade de São Paulo, então, nossa, estado, o país. Ele falou, se cada igreja adotasse uma criança, não teria mais criança nos abrigos. Ele não estava falando que cada um de vocês fosse adotar uma criança, não. Ele falou que uma criança por igreja, poderia ser uma família só aqui, adotasse uma criança, nós não teríamos mais criança nos abrigos. O amor até dentro das igrejas está se esfriando. Temos inúmeras igrejas, irmãos, nós estamos vendo grandes ajuntamentos por aí. Conversava com a Roberta isso ontem. Eu conversava com a Roberta sobre isso ontem. Ela foi até uma igreja espetacular no centro de São Paulo, onde você compra um convite para ir ali para uma ministração, culto top, palavra top. Mas será que tem esse amor? Será que está prestando atenção nessas coisas que estão acontecendo? Nesse ano, nós vamos fazer 30 anos de Marcha para Jesus aqui no Brasil. A Marcha para Jesus, ela reúne milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Ela é liderada por uma igreja, mas muitas igrejas participam dessa Marcha para Jesus. Eu já fui em uma Marcha para Jesus, irmãos, eu vou falar para você, é espetacular. O que acontece ali, cara, é fora do normal. Cara, eu estava dentro do metrô, o metrô estava até a tampa, lotado, todos os vagões lotados. O povo louvando a Deus dentro do metrô, cara. Todo mundo num único coro, numa única voz. Imagina você cantar Isaías 9 dentro do metrô. Todo mundo cantando. Você desce nas estações, todo mundo cantando. Vai todo mundo cantando e orando. O negócio é coisa linda, é maravilhoso. Reúne de 2 a 3 milhões de pessoas. É algo extraordinário. Mas será que todas essas pessoas que estão se reunindo ali, será que elas estão prestando atenção nessas coisas que estão acontecendo? Nas guerras, nos rumores de guerra, nas quebras de aliança, nos filhos abandonados. E nós fazemos parte desse povo, irmãos. E nós fazemos parte desse povo. Não estou isentando nós aqui não. Falando mal de A, de B, não. Nós somos a igreja brasileira. Estou falando de nós mesmo. Estou falando de um verdadeiro evangelho. Que ame a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Então pessoas hedonistas quebram aliança. Quebra de aliança gera orfandade. E sabe uma característica do órfão? Sabe o que gera orfandade? Homoafetividade. Homoafetividade. Como diz lá, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nos dias de Ló, quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, são os sodomitas. A cidade de Sodoma e Gomorra é a primeira cidade homoafetiva da história da Bíblia. Nós sabemos que a ciência diz que o homem e a mulher, em DNA, em cromossomos, o homem ele é XY e a mulher ela é XX. Então, quem determina o gênero, a sexualidade da criança e do adolescente é o homem.
tanto no ato sexual como ao longo da vida. Então, quando o inimigo, ele gera isso na vida da pessoa, a pessoa se torna hedonista, ela quebra a aliança, ela casa, ela se descasa, ela casa, ela se descasa, a criança fica órfã, ele tira o pai da família, você fica sem um homem para desenvolver a sexualidade da criança, seja ela menina ou seja ela menina. Você fica, na maioria das vezes, quando tem separação, as crianças ficam com quem? Com a mãe. 99% fica com a mãe, não fica com o pai. E é isso que o inimigo quer, porque agora ele está atrapalhando a identidade das crianças. Tirou o pai de dentro de casa, agora está afetando na sexualidade das crianças. Então não tem mais o pai agora que vai ensinar a palavra, não tem mais o pai agora que vai orar, não tem mais o pai que agora vai ensinar. O pastor Henrique, ele é um grande exemplo disso. O pastor Henrique é um pastor e um pai que ele zela muito pelos seus filhos, e eu tenho isso como referência e aprendo isso com ele, porque eu não consigo fazer, acho que nem metade do que ele faz. Ele está sempre lendo a palavra com os filhos dele, ele está sempre orando com os filhos dele, ele está sempre orando pelos filhos dele quando eles estão dormindo. Esse é o trabalho do pai. Ele está desenvolvendo a sexualidade dele, dos filhos dele, e a vida espiritual. E quando você tira o pai, você perde isso. Agora, sabe quem é que vai ensinar a sexualidade para o filho quando o pai não está? O vizinho, a escola, o YouTube, o Twitter. Aí vira o que nós estamos acontecendo agora. Nova York acabou de reconhecer, sabe quantos gêneros? 34 gêneros. A gente só conhecia 2, né? Masculino e feminino. Agora tem 34, irmãos. Ajuda aí. Tem coisa lá que a gente nem entende. Você fala, mas isso aqui eu não estou entendendo. Certo? Se você pegar a comunidade LGBTQIA+, cada vez vai se aumentando as letras. São opções sexuais, opções de gênero. Parece que já tem uma letra ou a outra a mais aí, que eu não lembro. Eu só lembro dessa, LGBTQIA+. Porque agora a sociedade começa a ensinar para a criança e para o adolescente o que ela tem que fazer. Fala, meu amigo, você é livre. Você é livre dessa sociedade retrórica. Você é livre de religião. Você é livre de um Deus carrasco. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Características dos dias do fim. Pessoas que comem, bebem, casam, se dão em casamento como nos dias de Ló. Gênesis capítulo 13 diz que Abraão e Ló estavam caminhando juntos. Chegou um tempo que eles estavam com muitos rebanhos, muitos pastores, começaram a ter desavença entre eles. Abraão chegou para ele e disse assim, não convém que a gente brigue, nós somos parentes, não dá para a gente ficar brigando, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Agora, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema. Aonde você escolher, você vai. Eu tenho uma palavra do Senhor, eu sei que aonde eu for, Ele vai me guiar. Aí Ló levantou a cabeça dele, olhou, viu aquele lugar, cara. Água, abundância. A grama toda verdinha. Lá na palavra de Deus diz que ele olhou e parecia o jardim do Éden. E falou, nossa, esse lugar é bom. Só que no decorrer do versículo ele vai dizer, parecia o jardim do Éden, mas parecia também o Egito, que é a escravidão. Irmãos, vocês estão olhando para algumas coisas e parece ser muito bom. E parece ser muito bom. Mas toma cuidado, que às vezes é escravidão. Vai te aprisionar, vai te segurar. Lembra daquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado. E Ló escolhe ir para esse lugar. Sabe que lugar que era esse? Sodoma e Gomorra. Era um lugar lindo, maravilhoso, que estava prestes a ser destruído. E ele escolheu ir para lá, que era vistoso, era bonito. E Abraão olha para o outro lado, pedra, calcário, montanha. Falou, nossa, que lugar terrível. Mas ele escolheu ir para lá, eu vou para cá. E ele foi. Só que, irmãos, como nós estamos falando da volta de Jesus Cristo, as características, os sinais, as características das pessoas com relação a isso. Ontem o pastor Henrique disse
que Deus não faz nada sem avisar antes. Deus levanta os profetas. Ele mesmo veio até a terra para poder avisar. Ele deixou as escrituras. Ele deixou homens de Deus e ungidos de Deus para poder ajudar. E o pastor Henrique falou algo muito importante, interessante aqui. Vocês hoje, vocês carregam a bandeira de Cristo. E vocês hoje carregam a bandeira dessa igreja que está aqui. Mas sabe, pastor, que eu lembrei de algo interessante essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem. Que antes de eu conhecer o senhor, chegou a notícia lá na nossa igreja, que o senhor era cunhado da Neia e que o senhor trabalhava com crianças. E a Roberta me contou a história. E eu corri e contei para um amigo meu que trabalhava comigo, que ele já era pastor, e ele era meu pastor lá. Aí eu falei para ele, o apelido dele é Chinão, eu falei, Chinão, vem cá. Cara, tem um rapaz aí, ele é pastor, ele tem um trabalho com crianças na comunidade. E as pessoas falam que muitas crianças, muitas pessoas vão lá na casa dele para ouvir o evangelho e ouvir a palavra. Mas a casa dele é tão pequenininha, é tão apertadinha, que ele tem que tirar os móveis da casa dele para a viela, para as crianças poderem entrar. E depois que as crianças saem, ele torna a trazer os móveis dele. Ele falou, nossa, Davi, que bênção, cara. Que da hora, eu nem conhecia o pastor Henrique. Nós se alegramos dele estar pregando o evangelho. E sabe o que acontece? Todos nós somos frutos desse trabalho que começou lá. São as crianças que se tornaram adolescentes, são os adolescentes que se tornaram adultos, são as famílias que chegaram e nem participaram de lá, mas são fruto daquele trabalho. Agora tem um grande detalhe. Representem bem isso, cara. Representem bem isso. Será que ele abriu a casa dele lá para pregar o evangelho, para agora você envergonhar o nome de Cristo? Não o nome dele. O nome dele vai passar. Desculpa falar, pastor, né? Vai passar. Como o meu também vai, né? Não tem problema. Não estou desfazendo do pastor. Mas o nome de Cristo. Será que tudo isso foi em vão? Para a gente viver de qualquer jeito, de qualquer maneira? Só que como os dias de Noé e os dias de Ló, todos eles foram avisados. No dia de Noé foi falado. Noé recebeu a palavra do Senhor, ele só ficou construindo a arca só 150 anos. Só 150 anos, o povo ficava zombando dele lá. Porque ele falou, ó, o Senhor falou que vai mandar um dilúvio. O que é dilúvio? Chuva, mas o que é chuva? Não tinha chovido naquela época? Nem se tinha chovido ainda. É a água do céu que vai cair. Mas como orvalho, ele falou, não, é bastantão mesmo. E o povo zoava com ele, só que foram avisados. Pode ler a palavra lá depois. Ninguém se atentou e todos morreram quando veio o dilúvio. Como nos dias de Ló, a mesma coisa. Todos foram avisados. Abraão intercedia pelo povo, Senhor, se tiver 90 lá, poupa a cidade. Se tiver 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 2, 1, poupa a cidade. Todos foram avisados, mas a cidade foi destruída com fogo. Está escrito na palavra. Então, a volta de Cristo Jesus, ela é iminente, ela vai acontecer. E nós estamos sendo avisados. Nós estamos sendo avisados da volta dele. Nós estamos sendo avisados. Então seja vigilante, se prepare, não tome o mérito para si, viva pela graça, não deixe o seu amor se esfriar, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo com a ti mesmo, se coloque em intercessão pelo próximo, busque santidade, porque essa hora pode ser a qualquer momento. Lembra da música lá de Carlos Barneia? Johnny, Johnny, essa noite, Johnny, pedirão a sua alma. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. E se te pedirem a tua alma hoje, lembra da parábola? Eu vou construir grandes celeiros, eu vou ter coisas grandes em abundância, vou comer e vou beber, regala-te a minha alma. E vem a voz dizendo, louco, pedirão a tua alma essa noite, o que terás a oferecer? A volta de Cristo Jesus, ela está mais próxima do que nós imaginamos. E não é brincadeira, ela é verdade. Há um cantor
gospel chamado Cleiton Queiroz, ele é um deficiente visual. O Senhor fez grandes coisas na vida dele. Ele é um improvável. Ele disse que ele mesmo não sabia por que ele tinha nascido. Se era só para sofrer, para ser humilhado e ridicularizado. O Senhor ensina para ele a tocar instrumentos. Ensina ele a cantar. Ele viaja por todo o Brasil e por todo o mundo pregando a palavra do Senhor e cantando. Quem conhece o Cleiton Queiroz aqui? Amém? A benção. Um dia o piloto do avião chega para ele e fala assim: meu, espera um pouquinho aí. Cara, o que você faz? O que você faz, cara? Ele falou: mas por quê? Meu, já te levei para um monte de lugar, cara. Eu te levo para lá, eu te levo para cá, eu te levo para lá, eu te levo para cá. Você faz o quê? Ele falou: eu sou um adorador de Cristo Jesus. Sendo ele cego, ele disse assim: eu já orei tantas vezes, eu já perdi a noção de tantas vezes que eu orei para que o Senhor me cure da minha deficiência visual. Anos e anos orando por isso, e até agora ele não foi curado. E ele falou: eu sei que na volta de Cristo Jesus, quando eu abrir os meus olhos, a primeira pessoa que eu vou ver é Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou assim: eu nunca vi uma pessoa na minha vida, eu nunca vi ninguém, mas quando eu abrir os meus olhos, a primeira pessoa que eu vou ver é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, esse tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa vontade de se encontrar com Ele, de receber um abraço dele e dizer: graças a Deus, você conseguiu, entra no meu reino, entra no meu reino de justiça e de paz, porque Ele é bom, Ele é santo, Ele é perfeito e Ele é agradável. E não há, não houve e nunca haverá ninguém como Ele. Ele é o nosso Salvador. Ele é que traz vida e vida com abundância. Ele que muda a história, muda cativeiros, muda circunstâncias, salva as nossas vidas e nos dá alegria.